Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 27 de junho de 2019. O IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, subiu 0,45% em junho, percentual superior ao apurado em maio, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. O IGPM é usado como referência para a correção de contratos, como os de aluguel de imóveis. Ele sofre uma influência considerável das oscilações do dólar, além das cotações internacionais de produtos primários, como as commodities e metais. Em 2019, o IGPM já registra uma alta acima de outros índices da inflação. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Deputados aprovam em plenário a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta estabelece uma prévia do orçamento estadual para o próximo ano. Comissão Parlamentar de Inquérito das Universidades Públicas quer pente fino nas folhas de pagamento da USP, Unesp e Unicamp. Comissão Conjunta da Alesp discute com o vice-governador paulista 21 novos contratos de parceria público-privada. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, foi aprovada ontem aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhe agora na reportagem do Jeremias Gomes. Por 68 votos favoráveis e 12 contrários, foi aprovado o projeto de lei 578 de 2019, que estabelece a LDO, a lei que define as metas e as prioridades que norteiam a distribuição dos recursos no orçamento do Estado para 2020. Das 539 emendas propostas, apenas 50 foram aceitas. O Partido dos Trabalhadores apresentou voto em separado. Uma LDA que ela já prevê, tem um grave erro do tempo todo, da renúncia fiscal que o governo está prevendo de 17,4 bilhões para o setor privado novamente e novamente com sigilo. A população participou previamente da elaboração da LDO por meio de audiências públicas. Projeção de inflação e déficit previdenciário também são tratados no orçamento. O chamado orçamento impositivo, que torna obrigatória a execução financeira de emendas apresentadas pelos parlamentares, com limite de até 3%, com destinação obrigatória de 50% para a área da saúde, foi flexibilizado. A emenda impositiva já está caracterizada na Assembleia de São Paulo, no orçamento. Isso nós apenas alteramos que 50% tem que ser na saúde e 50% nas outras secretarias, que antes era só no planejamento. Então pode ser na cultura, na segurança pública, enfim, aonde for nós podemos fazer isso. Neste ano também chega à casa o PPA, o Plano Plurianual, que trata das diretrizes, metas e objetivos de médio prazo, o quadriênio 2020-2023. Juntamente com a LDO, compõe o orçamento para 2020. O orçamento chega à casa até 30 de setembro, conforme a Constituição do Estado. E aí sim será discutida com todos os números definidos para o orçamento de 2020. Bom, com a aprovação da LDO, o parlamento entra em recesso a partir do dia 30 de junho e retoma as atividades no dia 1º de agosto. O engenheiro responsável pelas obras do consórcio FURP em Américo Brasiliense, interior de São Paulo, não compareceu na comissão parlamentar de inquérito que investiga irregularidades na farmácia para o remédio popular, que é alvo de investigações. Ricardo Luiz Mafuz não foi à reunião. O engenheiro enviou um comunicado que pede à CPI a dispensa ao convite de comparecimento à reunião. Ele afirma que não tem como acrescentar às investigações, já que era assessor técnico de engenharia e não participava de reuniões de diretoria ou gerência. Ele foi contratado pela FURP em 2007 e demitido em 2012. Para o deputado Edmir Chedid, do Democratas, presidente da CPI da FURP, Ricardo Luiz Mafuz tem muito a responder. O que eles pedem é equilíbrio e que é um dos pontos que a CPI vê, 22 milhões de reais que foram pagos, ao nosso ver, a maior e houve propina, essa é a denúncia e delação premiada, que nós estamos buscando a informação também no Ministério Público, até agora não nos chegou. É disso. A obra atrasou porque o que mudou na obra, por que teve o reequilíbrio. Ele é peça fundamental aqui para ser ouvido. Ricardo Luiz ainda disse que para as obras de Américo Brasiliense já estavam contratados o consórcio FURP-AB, responsável pela construção do empreendimento,
e o Instituto Uniemp, que cuidava do gerenciamento da obra. Como o engenheiro Ricardo Luiz Mafuz não compareceu à CPI como convidado, o deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, fez um novo requerimento de convocação para ele. Os deputados fizeram uma pausa de 3 minutos e deram início a uma reunião extraordinária para votar o requerimento, que foi aprovado. A comissão parlamentar de inquérito tem poderes, caso a pessoa não compareça, mesmo convocada, que ele seja conduzido coercitivamente. A imprensa já divulgou, inclusive, que numa delação premiada o nome dele foi veiculado. Então, queremos mais detalhes da participação dele ou não em possíveis irregularidades. O engenheiro Ricardo Luiz Mafuz deve ser ouvido pelos membros da CPI da FURP em agosto, depois do recesso parlamentar. Tem um cronograma durante o mês de agosto inteiro, que é a oitiva do atual secretário de Saúde, dos 3 ex-secretários de Saúde, também dos ex-presidentes, superintendentes da FURP que por lá passaram, né? E outros requerimentos que possam surgir de convocação que sejam necessárias. A CPI das universidades públicas quer pente fino nas folhas de pagamento da USP, Unesp e Unicamp. O objetivo é detalhar os vencimentos tidos como acima do teto legal. Requerimentos da deputada e relatora da CPI, Valéria Bolsonaro, do PSL, foram aprovados pelos parlamentares. Entre eles, o que solicita que seja oficiado aos responsáveis das universidades USP, Unesp e Unicamp o envio de arquivos com a relação dos salários considerados extra-teto e detalhando as carreiras e as respectivas verbas que compõem os vencimentos. São simplesmente esclarecimentos que nós da CPI precisamos para que as coisas fiquem cada vez mais claras e que a gente possa apresentar para a sociedade o que realmente é o nosso objetivo. Durante a reunião, o reitor da Unicamp, o professor Marcelo Knobel, apresentou um panorama com os principais aspectos da universidade e detalhou o momento de crise que enfrenta a instituição. Segundo o reitor, não existem irregularidades na gestão da Unicamp, e sim aspectos que precisam ser observados e aprimorados. Nós tivemos uma crise econômica no país sem precedentes. Nós estamos hoje com o ICMS equivalente a 2008. Então nós retrocedemos praticamente 10 anos no nosso país e, naturalmente, as universidades que recebem um percentual desses ICMS estão sofrendo bastante. Cresceram nesse período, tem mais aposentados que ainda constam na nossa folha de pagamento e, ao mesmo tempo, temos sim pontos a melhorar na nossa gestão. Não que sejam irregularidades, pontos muito fortes. Questionado a respeito dos salários pagos a funcionários ativos e inativos, acima do subsídio do governador, ele alega que se trata do cumprimento de decisões judiciais. Nós decidimos congelar todos os salários que estavam acima do teto do governador, do subsídio. Naquele momento, houve uma ação judicial, ela foi julgada e foi considerado esse procedimento absolutamente adequado. Houve depois uma decisão do Supremo Tribunal Federal, esse assunto voltou a ser julgado aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também foi considerado adequado. Ou seja, hoje nós temos o amparo de uma decisão judicial de um congelamento que foi feito em 2014, na época eram mais de 800 funcionários, que hoje já estão em 400. É um valor que vai reduzindo ano após ano. Aposentadoria por invalidez de policiais militares paulistas pode ser igualada ao benefício pago por tempo de serviço. O projeto de lei complementar sobre esse assunto foi aprovado na Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Em um dia corrido na Assembleia Legislativa, a maioria dos deputados efetivos da comissão compareceu ao encontro, o último antes do recesso parlamentar de julho. Dos 17 itens da pauta, 9 tiveram pedidos de vista. Entre os aprovados está o projeto de lei complementar 31 de 2018, de autoria do ex-deputado estadual Coronel Camilo, que trata da inatividade dos policiais militares do estado de São Paulo. O deputado Coronel Telhada, do PP, comentou esta aprovação. Esse projeto ele altera o artigo 29 da Lei 260, que fala sobre a aposentadoria de determinadas situações em policiais. Nesse caso específico, sobre aqueles policiais que apresentam um problema de saúde.
esses policiais normalmente eram aposentados proporcionalmente. Com essa alteração, ele vai ser aposentado como se tivesse puxado os 30 anos. Por quê? Porque quem aposenta por uma doença, por uma incapacidade, por uma invalidez, não só tem um problema de ter o salário reduzido, como ele tem que comprar remédios. Ele tem uma série de senões aí que a pessoa que está com saúde não tem. Comprar remédios, comprar equipamentos, alguma coisa conforme a doença dele. Então esse projeto, ele ajuda, ele valoriza esses homens e faz com que eles, na sua aposentadoria, possam ter condições de ter uma vida muito melhor. Então é um projeto, sim, que eu entendo muito útil para a vida dos policiais militares e por isso que aqui nessa casa ele foi aprovado hoje na nossa comissão. Na reunião também foi aprovado o projeto de lei que cria o programa de requalificação profissional para o trabalhador das lavouras de cana-de-açúcar. A autoria é do ex-deputado Orlando Bolsoni. O presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, Márcio da Farmácia do Podemos, falou sobre a qualidade dos trabalhos neste primeiro semestre do ano. Projetos importantes passam por essa casa, que lida diretamente na vida da população. E o dever do deputado aqui, principalmente do presidente e todos os componentes, é trabalhar para que isso ande cada vez mais rápido e com senso de discernimento de cada deputado muito bem assentado para poder discutir o projeto, aprovar o projeto e levar a população mais carente do nosso estado de São Paulo. Frente Parlamentar de Transporte Metroviário define com representantes de 32 entidades as prioridades para o setor. Nós voltamos em instantes. Comissão Conjunta da Assembleia Legislativa discute com o vice-governador paulista 21 novos contratos de parceria público-privada. Rodrigo Garcia também prestou contas das PPPs realizadas nos últimos 2 anos. A comissão conjunta foi aberta pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje, o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, também é o presidente do Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas e secretário de Economia e Planejamento do estado. O vice-governador veio até a Assembleia para prestar contas das PPPs, atendendo o cumprimento da Lei Estadual 11.688 de 2004. Em pauta, prestação de contas dos contratos das parcerias público-privadas de 2017 e 2018. Sobre os últimos 2 anos, Rodrigo Garcia informou que foram assinados 40 contratos no valor de 156 bilhões de reais. Em sua maioria, destinados para a área de transportes e mobilidade. Mas a tônica do dia ficou por conta dos 21 projetos em andamento na casa dos 37,6 bilhões de reais para este ano. Importante dizer do investimento que esses contratos representarão. São quase 40 bilhões de reais em obras e serviços que serão colocadas à disposição do Estado de São Paulo nos próximos 2 anos. O caminho de concessão e de PPP não é apenas uma opção do governo, é necessidade para que a gente possa antecipar investimentos que o Estado não pode fazer. E o governador João Dória já deixou claro, desde o período eleitoral e desde o primeiro dia do nosso governo, que as concessões e as PPPs serão prioridades no Estado. Dos novos contratos, o maior deles será o da concessão rodoviária, que liga 62 municípios entre Panorama e Piracicaba. Pela concessão, serão economizados 14 bilhões de reais para o bolso do governo. A preocupação de alguns parlamentares também ficou em cima da privatização dos presídios. Segundo o vice-governador, a expansão dessa área não vai receber mais nenhum centavo do governo. É através de uma licitação que se escolhe uma empresa legalmente constituída e que será habilitada para isso, né? O importante é que nós temos 2 caminhos na área de presídio, né? Nós temos 240 mil presos no sistema público, mas nós temos déficit de vagas. Esse déficit será crescido ou melhor, diminuído com as vagas no sistema privado, parte de cogestão e parte de PPPs. O deputado Tenente Nascimento ainda questionou o vice-governador sobre os agentes de segurança e de escolta que passaram em concurso público e ainda não foram chamados. Os excedentes são a ASP, Agentes de Segurança Penitenciária, e os agentes de escoltas seriam os concursados. São 1.140 ASPs e 1.593 AEVPs. Então, ele disse que nos iriam aproveitar. Eu apenas perguntei
que prazo, que período, não se ia aproveitar ou não, é diferente a pergunta que nos veio. Mas ele falou que vai sim verificar direitinho, verificar com carinho, vai nos dar uma resposta e nos dando a resposta nós estaremos, logicamente, prontamente, será a primeira a gente informar. A linha 6 laranja do metrô também entrou em pauta. Sobre a paralisação do contrato, o vice-governador falou. O secretário Baldi, com a equipe do metrô, está avaliando 3 possíveis compradores para essa concessão, né, que tem que se dar nas próximas semanas, porque a partir de 13 de agosto você tem a caducidade declarada pelo ex-governador entrar em vigor no dia 13 de agosto. Então nós temos aí 40 dias para ou se tem um comprador ou a concessão será declarada caducidade e o Estado vai retomá-la. Segundo o deputado Itamar Borges, presidente da Comissão de Atividades Econômicas, os esclarecimentos do vice-governador na prestação de contas de hoje aproximam o Legislativo do Executivo. Foi muito estimulante ouvir e entusiasmante no sentido de um momento de que a economia precisa ser retomada, ver o Estado com um direcionamento tão importante. Parabéns ao governador João Dória, parabéns ao vice-governador Rodrigo Garcia, parabéns a toda a equipe e nós na Assembleia temos feito a nossa parte. Aprovado os projetos de leis, aprovado importantes medidas que contribuem para que o governo execute da forma que vem executando. Frente Parlamentar de Transporte Metroviário define com representantes de 32 entidades as prioridades para o setor. Entre os assuntos da pauta, o ferroanel do trecho norte, que ligará Perus, zona oeste de São Paulo, a Itaquaquecetuba, um trajeto de 53 quilômetros. E também o trem Intercidades, que partirá da estação Barra Funda, com paradas em Jundiaí e Campinas, numa extensão de 102 quilômetros e tempo de viagem estimado em 60 minutos. Um grupo de inteligência que está hoje frequentando a frente parlamentar. Nós vemos o apoio do Instituto de Engenharia de São Paulo, que é fundamental aqui na frente. São diversos temas tratados e prioridade mesmo, nós temos o trem entre cidades. Isso é uma prioridade que a frente está levando ao conhecimento do governo do Estado. A frente está engajada para trazer um alento, uma melhora para o nosso povo de São Paulo. A reunião foi sensacional, nós esperamos realmente pelo próprio passado da frente parlamentar, nós tivemos aí a nossa expectativa totalmente atendida. Então, eu acho que foi muito boa essa primeira reunião e nós vamos daqui para diante, como já está prevista uma segunda reunião em agosto, nesse meio tempo fazer as tratativas para que as comissões sejam instaladas e a gente possa discutir cada detalhe que foi mencionado aqui nessa reunião, possa ser discutido de forma prioritária, é claro, mas amplamente já para a próxima reunião. Tudo isso deve dar um novo fôlego ao setor ferroviário brasileiro que vive um momento bastante delicado. Apesar do crescimento no volume de produtos e no número de pessoas transportadas nos últimos anos, a produção de equipamentos teve em 2018 o seu pior desempenho. Nós temos hoje uma ociosidade de 60%. Tanto na área de vagões de carga e locomotivas como trens de passageiros. Quer dizer, ela não está zerada, mas ela corre um risco. No caso de passageiros, que o lead time entre um pedido, uma encomenda e a sua entrega é de 1 ano e meio a 2 anos, de forma que, se não tiver um pedido agora, nós não temos o que fazer em 2020. Então é uma preocupação que para o ano que vem a gente possa não ter nada. Outro tema bastante discutido pela frente parlamentar foi sobre importantes rodovias do estado de São Paulo. De acordo com o diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, estão entrando em colapso. A saída, segundo ele, é resgatar a malha ferroviária, que em meados do século passado era equivalente à rodoviária. Hoje, mais da metade dela está abandonada. Você verifica aqui em São Paulo uma falta de uma mobilidade melhor, ela deixa, além de trazer prejuízos, ela dificulta a geração de empregos. Tá? Então era importante nós termos uma malha ferroviária equilibrada. Então nós estávamos lembrando do que nós levamos, o que a FETRAN levou para o novo governo do Estado, tá? Da necessidade de avançar com algumas linhas, de que elas não podem parar. E foi trazido também a necessidade da volta dos trens regionais. Tá? São Paulo cresceu em cima das ferrovias. Várias cidades elas nasceram de estações ferroviárias
E hoje em dia nós temos 10 grandes eixos rodoviários que alimentam a cidade de São Paulo, passam por São Paulo, e esses eixos estão entrando em colapso. A audiência pública discute na Assembleia Legislativa de São Paulo o anúncio do governo federal de reduzir em até 90% as normas de fiscalização de segurança e saúde do trabalho. Voltamos já já. A audiência pública discute na Assembleia Legislativa de São Paulo o anúncio do governo federal de reduzir em até 90% as normas de fiscalização de segurança e saúde do trabalho. A audiência foi proposta pela deputada Beth Saúl, do PT. O anúncio feito pelo governo federal no início do mês passado tem preocupado a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. O diretor da ANAMATRA participou da audiência pública na Alesp. Ele entende que reduzir as normas de fiscalização de segurança e saúde não tem impacto significativo no custo final da produção no país. Esse é um dos argumentos usados pelo governo para a redução de 90% das normas, hoje em vigor no Brasil. Buscar eficiência numa microestrutura de proteção ao trabalho, que é exatamente as normas regulamentadoras, talvez, seja tocar em algo que, custando muito pouco para todos nós, evita gastos monumentais. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado de São Paulo diz que, atualmente, o Brasil apresenta carência no número de fiscais em todas as regiões. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o país ocupa a 4ª posição no mundo no número de acidentes. Se falar num grande revogaço das NRs, é algo extremamente perigoso que eu não tenho dúvida alguma vai gerar um aumento de acidentes do trabalho, vai gerar uma degradação do ambiente de trabalho, porque além disso, as normas de saúde e segurança, ela também garante dignidade no ambiente do trabalho. Dados do Ministério Público do Trabalho revelam que de 2012 para cá foram registrados 4,7 milhões de acidentes de trabalho em todo o Brasil. Isso representa um acidente a cada 49 segundos. Nesse mesmo período, mais de 17 mil brasileiros morreram no âmbito do trabalho. A deputada Beth Saúl, do PT, que propôs a audiência, acredita que a medida de extinguir 90% das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho deve aumentar esses números. Esse debate aqui hoje é mais um aviso, sabe, para que a gente possa fazer chegar a quem de fato vai votar nessas questões, que as regras já são boas, pelo contrário, ao invés de retirá-las, nós temos que aprimorá-las, aí é diferente. Para a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, o que deve acontecer é a modernização das normas e não a extinção. Acidente do trabalho não é bom para ninguém, não é bom para a empresa, não é bom para o funcionário, não é bom para o governo por conta do INSS. Então, hoje em dia, na Justiça do Trabalho, você tem indenizações elevadíssimas em caso de morte ou acidente do trabalho. Você tem o INSS entrando com recursos contra as empresas para reaver o dinheiro que eles estão gastando com os acidentados. Então, não é interessante para ninguém. Modernizar é cuidar dos trabalhadores. Modernizar é preservar e proteger os trabalhadores na linha de trabalho, seja essa linha na indústria, seja na construção civil, seja no transporte, enfim, isso é modernidade. Encarceramento em massa é a solução? Foi o que se perguntaram parlamentares e representantes dos direitos humanos, policiais e gestores da segurança pública. Esse encontro aconteceu na Assembleia durante o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. A privatização do sistema carcerário também esteve em debate. Com 841 mil presos, o Brasil tem terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China. Os dados de 2018 são do Ministério da Justiça. Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais levam pessoas às prisões. Roubos e furtos chegam a quase 40%.
homicídios representam 11% dos crimes que causaram a prisão. E o encarceramento em massa é a solução? A pergunta pautou um encontro que contou com a presença de representantes do Ministério Público, Ouvidoria das Polícias de São Paulo, Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente está lançando hoje uma frente parlamentar que vai debater a democracia, em defesa da democracia e dos direitos humanos. O tema de hoje é o encarceramento, especialmente com recorte na questão racial. Porque hoje o encarceramento que a gente vê nas nossas prisões, nas nossas penitenciárias, é prioritariamente e massivamente de jovens negros. Então, nós queremos discutir qual é, de fato, a solução para esse problema. Direitos humanos inclui educação de qualidade, saúde de qualidade, moradia de qualidade, cultura, enfim, é uma pauta extremamente transversal. De acordo com os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 89% da população prisional estão em unidades superlotadas. São 78% dos estabelecimentos penais com mais presos que o número de vagas. Esses resultados podem ajudar a direcionar as políticas públicas para o sistema prisional e na correta aplicação dos recursos financeiros. A prisão não é solução, os dados mostram isso, o número de presos só aumenta no Brasil, enquanto os outros países têm desencarcerado, embora nós sejamos o terceiro país que mais prende, mas o nosso número cresce. O número dos Estados Unidos, por exemplo, tem decrescido, né? E ao lado disso, nós temos um número de violência que também aumenta. Se nós pegarmos os dados de violência no Brasil, esses números também crescem. Ou seja, o que isso demonstra? Que nós prendemos muito, mas nós não estamos solucionando o problema da violência no Brasil. O que nos leva a concluir que a prisão não é solução para resolver a violência. Nós temos que buscar outras soluções que não sejam a pena de prisão. Mas por que encarceramos tanto? E o que esperamos dos presos depois de cumprirem a pena? Para muitos, a violação dos direitos dos encarcerados recai sobre todos nós que estamos aqui do outro lado e livres. Se nós pegarmos o perfil das pessoas que são presas, a maioria absoluta são pobres e às vezes presas por pequenos delitos. Os grandes traficantes, aqueles envolvidos no crime organizado, muitas vezes não sofrem a repressão qualificada do Estado que precisa ter para diminuir a violência e o crime. Nós temos que defender os valores democráticos, defender os direitos humanos e ter uma polícia mais qualificada para enfrentar o grande crime. Outro tema bastante discutido foi sobre a privatização no sistema carcerário de São Paulo. O parlamento é o espaço adequado para isso. Aqui os parlamentares têm mandato popular para discutir e aprovar ou reprovar uma medida como essa. Portanto, não me agrada a ideia de que uma medida desse porte seja adotada exclusivamente no âmbito dos contratos administrativos e do Poder Executivo. Mas não tenho nenhuma expectativa de que a privatização possa melhorar as condições de encarceramento. Não existe nenhum dado científico que prova a recuperação da pessoa presa a partir do sistema penal. Que ela recuperou-se no sistema prisional. Pelo contrário, o que nós temos são fartos dados que a pessoa presa tende a tornar-se monstro. O Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode acompanhar também através da internet, no nosso site, que é o al.sp.gov.br e no YouTube. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.